Cicobi Cred Sudeste apresenta É Pra Matar Saudade com Francisco Heitor. Se você gosta de matar saudade dos bons tempos, aquele tempo de músicas boas, tempo de grandes compositores, nomes que a gente não poderia esquecer jamais. Se você realmente é amante das boas e velhas recordações, então o seu programa de domingo é aqui. É pra matar saudade. O caso bem contado, as experiências de uma geração inovadora, entrevistas, notícias e o que a nossa mente recordar. Francisco Heitor apresenta pra você É Pra Matar Saudade. Aumente o volume do seu rádio e fique com a gente, pois aqui você nunca perde, você sempre ganha boas recordações. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Bom dia, Milton José da Silva. Bom dia, Claudinéia Reis dos Santos, lá no Bananal. Bom dia, Kleber Francisco da Silva. Bom dia, Celi Marques Rodrigues, lá na Cachoeira Alegre, Douro do Rio Preto. Bom dia, comunidade, gente querida e amiga. Aquele abraço. No oferecimento especial do Cicobi Cred Sudeste, está no ar mais uma edição do programa É Pra Matar a Saudade. Levando até você aquela mensagem de paz, alegria, música, informação, curiosidades e convidados. E o convidado especial deste domingo é o meu amigo, o Jorge Ramos, o Jorginho do Chalé, que está aqui no programa de hoje e vai dar o seu alô para a comunidade. Bom dia, Jorginho. Bom dia, Sr. Francisco. Prazer enorme você ter me convidado aqui para poder falar só um pouquinho da minha história. Jorginho, tudo certo? Beleza pura? Tranquilo que nem gato na cinza no borralho? Na fornalha? Fala pra nós. Tudo certo, Sr. Francisco, tudo beleza. Tá que nem estaca fincada no brejo. Isso mesmo. Jorginho tem 55 anos. Filho de Abidão Ferreira Ramos e de Maria Aparecida Deci. Nasceu no dia 8 de fevereiro de 1968, no córrego Santo Antônio, em Guaçuí, onde morou mais ou menos um ano. Depois foi para o Papagaio, para a fazenda do Gerson Toledo, onde morou 5 anos. Quando foram para o Mundo Novo, lá morou mais 4 anos. Aí veio aqui para a fazenda do Pico da Mariana, onde ficou mais um tempinho, ficou pouco tempo, 6 meses. Depois foram para Dores, do Rio Preto, morar no sítio do Zeni e foi trabalhar no armazém de café. Lá ficou mais ou menos um ano e meio. Aí foi para o Itamar Barbosa, aqui na Arataca. Lá trabalhou mais 4 anos. Quando vieram aqui para o Renato Magro, ali ficou mais um tempinho, até mudar para o Córrego do Chinelo, para o Marcinho Castro, onde ficou 2 anos. Ali conheceu a Aparecida Adriana, com quem se casou no dia 14 de abril de 1990. Desta união nasceram 2 filhos, a Beatriz e a Dávila. Já casados, foi morar no sítio dos Zedares, lá no Bonfim. Lá criou raiz, Ficou 9 anos. Quando retornou para o Itamar Barbosa, onde ficaram mais 2 anos e meio. Dali foi para o seu sítio, que comprou ali no Chalé, onde mora até hoje. Ufa, mudou bem, hein? Caramba, Jorginho, você mudou bastante. Mas você tem que dar dinheiro pros caminhoneiros, que não é o que eles fazem, O cara mudando salva a lavoura deles, não é verdade, Sr. Francisco? É verdade, tem que procurar coisa melhor, A gente está sempre mudando, não é porque gosta de mudar não, Jorge? Jorge, como foi a sua infância na comunidade? Fala pra nós. A minha infância, ela foi muito curta, Sr. Francisco? Porque pelo lorido do destino, Por alguma fatalidade, então a minha infância, ela amadureceu muito cedo. Que eu acredito que um jovem ele tem que ter uma adolescência pelo menos lá para os 15, 16 anos. E a minha foi cortada mais ou menos aos 9 anos de idade, onde eu vivi muito pouco minha infância. Jorge, e estudar? A escola, os colegas, os professores? Fala para nós. Sr. Francisco, eu estudei muito pouco. Eu fui 3 anos na escola, Apesar com todo o esforço, principalmente da minha mãe, Toda criança, principalmente naquela época, era meio ignorante, Querer fazer coisas que às vezes não deveria fazer. Eles queriam dar um bom ensino pra gente. Portanto, não deu tempo de dar esse ensino. Mas eles se esforçavam muito para poder ir na escola, menos 3 anos. Seus colegas, existe algum ainda?
na comunidade? Sou Francisco, para me falar assim de cor aqui, é até difícil me lembrar todos eles, né? A primeira professora minha, apesar que foi a primeira e única, é a Melinha, lá do Mundo Novo, e os meus colegas de escola da linha da família do Lourenço, a família do Fortuna, e entre mais alguns ali, a família do Luiz Antério, não é? Jorginho, e o serviço? Primeiro serviço que você fez quando menino, fala pra nós. Sou Francisco, igual você conhece essa região nossa aqui melhor do que eu, pelo que eu lembro, assim, deu de muito criança, né? O primeiro serviço que eu lembro de fazer era ajudar a catar lá uns pezinhos de café, catar a barra do pé de café, né? Apesar que na época dava muito pouco café, eu tentava ajudar um pouquinho a família, né? Poder salvar o leite, não é verdade? E tudo mais que tinha pra fazer ali, né? Cortar vassoura, varrer terreiro. É isso mesmo, cortar uma caninha, moer uma caninha na engenhoca, chamar cedo, até meus dedos na época, porque eu colocava muito pequeno pra trepar na engenhoca pra colocar a cana, né? Aí o meu pai puxava a moenda lá, né? Aí pegou meus três dedos até amassaram depois. E as artes? Você era moleque arteiro, aprontava muito? Sou Francisco, falar que não era arteiro é até difícil, né? Uma criança que não é arteiro, simplesmente não tem saúde, né? Só que eu fazia muita arte, sim, mas eram as artes saudáveis, né? Nem existe a arte saudável e a arte maldosa, né? E graças a Deus, as minhas artes eram tudo arte sadia, arte de menino mesmo. Subir na árvore, quebrar o braço, quebrar o dedo, jogar bola, tomar uma banho daquela água lamenta no rio. E assim, as mães não gostavam, mas a gente dava os pulinhos na gente e fazia uma arte. Quando chegava em casa, a varinha de goiaba eu comia, não é verdade? E aquela arte que você fez que ficou na história que a jeripoca piou? Aquela que foi pesada. Fala pra nós. Quando eu levei o meu irmãozinho caçula pra tomar banho no rio, né? Aí ele não sabia nadar, fui atravessar com ele no corco, o outro margem do rio. Rio não, que era um lagozinho, a gente quando criança, eu acho que era um rio, mas era um corgozinho. Aí quando eu cheguei em casa, que minha mãe viu eu chegando com ele tava até arrepiadinho, tava lubrinando frio, apesar de estar molhado, lubrinando muito frio. Aí sobrou pra cima de mim. Aí a vara da goiaba veio de novo. Aí a vara da goiaba cantou. Verdade. Quem que era mais puxador de orelha lá na sua casa? Seu pai ou sua mãe? Sou Francisco, é claro que o senhor também já foi filho, não precisa quase que nem eu responder, né? Eu acredito que todas as mães que mais puxam a orelha do filho, que é mais bem do filho, são as mães. Simplesmente a minha mãe que mais puxou a minha orelha. Portanto, a minha orelha tem uma aqui que tá mais maior do que a outra. Maior do que a outra, ficou comprida? Verdade. Tem mãe puxadeira de orelha, mas tem pai também que não é manso não, né? O bicho pega. Jorginho, e o café de garapa, a engenhoca? Você já começou a falar aí, né? Era você que era o responsável? Não tão responsável, eu era o responsável para sair ferido com meus dedos, né? Mas o responsável simplesmente era o meu pai e minha mãe na época. Quando eu era muito criança, não tinha aquela responsabilidade ainda de plantar a cana, de cortar a cana. Eu conseguia carregar lá uma cana, 2 canas, para poder chegar no engenho, para poder tomar um cafezinho. Você participava do processo? Participava do processo, né? Naquela época não tinha a criança se quisesse alimentar, simplesmente ele tinha que agir e fazer alguma coisa. Nem que seja pegar o pé da galinha para poder minha mãe matar, a gente tinha que fazer, nessa verdade, Francisco. É verdade. E o tarde de inhame lá na varanda? Fala pra nós. O tarde de inhame, isso aí pra mim é uma história muito bonita e interessante, né? E hoje, praticamente, essa criançada hoje quase que nem conhece inhame. Você chegar lá na roça, um dia eu pedi minha filha pra poder fazer. Minha filha hoje já tem mais de 30 anos. Falei, minha filha, só que ela tava na fase da adolescência, tem 14, 15 anos. Falei, minha filha, você podia fazer uma tal obra pra mim que o pai vai em cima acabar de rolar um trechinho de café? Eu tava terminando mesmo. A mãe dela tava trabalhando. Aí quando eu chego em casa, eu vou almoçar. Eu achei algo diferente. Eu vi os talos lá no terreiro, eu falei, não, tudo bem, deve ser a taioba. Aí quando eu fui almoçar, eu coloquei aqui em cima do prato, quando eu notei que aquilo estava um pouco meio roxo, que a taioba era um pouquinho mais clarinha, né? Aí quando eu comi aquilo, era folha de inhame que ela tinha feito pra mim. Aí eu chamei ela, meu filho, você não pegou a taioba? Não, eu peguei ele embaixo, só que o inhame e a taioba, eles eram tudo misturado. Tinha uma monte de taioba aqui, outra ali. Mas as folhas estão tudo parecidas. Não, o sabor é diferente. O inhame e a taioba são parentes, né? Sem dúvida. Você mandou buscar o inhame pra cozinhar, ela buscou taioba. E o pilão? Socar arroz, fazer paçoca e outros. Fala pra nós. Sou Francisco, é outra história também, que ela é bem complicada, né? Principalmente quando eu morava com um papagaio, eu muito criança ainda. Aí mesmo que colhia o arroz... Mas aquele arroz parece que ele era muito reservado para as visitas, né? Ou tô enganado? Tá era certo. mais ou menos assim, realmente tinha o pilão. Aí quando alguém, na época existia através de carta, que o parente ia na casa da gente, ou o vizinho falava, fulano vai vir na casa de vocês, aí vocês vão preparando um negócio aí que eles vão chegar com fome, hein? Aí o que tinha que fazer? Ir lá pegar aquele pouquinho de arroz que tinha colhido,
para poder socar no pilão. Aí pegava 2 mãos de pilão, né? Um de lá e outro de cá, né? De repente a gente ia colocar a mão embaixo para dar aquela mexidinha, aí o outro vinha e socava a unha da gente. Aí a visita chegava ali, era o dia mais feliz da vida da gente como criança, é o dia que nós íamos comer arroz. Arroz, principalmente o frango, que era guardado para visita, não é verdade? O dia da visita, né? Semana inteira era canjiquinha, né? Famosa pela égua. E fazer paçoca. Também no pilão. A paçoca é... Até que eu falo hoje que a gente vai no mercado, hoje a gente pega umas paçocas aí, mesmo em casa, as pessoas costumam querer preparar ele nesse liquidificador, né? Hoje tem a batedeira. Mas não é a mesma coisa. Naquela época as pessoas faziam a rapadura lá na roça, através da cana, plantavam o amendoim, torravam o amendoim, né? Torravam o fubá, né? E era tudo socado no pilão. E é a melhor paçoca que existia. Hoje a gente fala que esses jovens de hoje, eles não acreditam que é a boa de hoje, mas realmente... Na geração de hoje, para eles é boa essa. Mas se preparar aquela época, eu acredito que eles vão comer muito melhor, vão ficar muito mais satisfeitos, não é? É verdade, eu lembro que quando eu morava na Vargem Alegre, eu já era casado. Eu tinha um vizinho lá, o senhor Cindino Antônio dos Prazeres, ele me convidava para ir na casa dele para comer paçoca. Então quando a gente chegava lá, ele ia preparar, descascar o amendoim, trazer açúcar mascavo, punha lá no pilão e trazia uma mão de pilão para mim também. E nós íamos socar aquilo, até que eles farinhar tudo, né? E virar a paçoca pra gente comer. Tempos saudosos. E a igreja, o catecismo, você foi criado na fé? São Francisco, a fé ela é uma coisa que tem que andar com qualquer um ser humano. Eu acredito que, é claro que 100% ninguém vive, né? Mas eu fiz todo o sacramento, né? Eu batizado, casado, casado, certinho, casado, tudo no civil, tudo direitinho. E aí, por diante, eu e minha família também está seguindo o mesmo caminho, né? Nem que a gente, igual eu acabei de falar que eu sou, nem tudo a gente é perfeito, mas a gente tenta aperfeiçoar, não é verdade? Isso mesmo, perfeito só Deus, mas a gente anda procurando a perfeição, né? A sua catequista, você lembra quem era? A minha catequista, rapaz, parece que foi a irmã da Melinha, que era meu professora, que é a Neuza, né? Lá do Mundo Novo também, né? Ela tinha a Terezinha do Paraíso, né? A família Paraíso do Mundo Novo. Eles que me davam catequese, apesar de ser cabeça dura pra caramba, pra aprender pelo menos a rezar o Pai Nosso, mas elas me ensinaram um pouquinho. Elas que te encaminharam na fé. Jorginho, e o camisola, você usou quando era menino? Fala pra nós. Eu cheguei a usar. Gostava? Não, principalmente na época do sarampo, né? Que teve uma pandemia muito forte de sarampo lá, nos inícios de 70 e pouquinho ali, e eu ficava com muita vergonha que a minha mãe... Ela fazia umas roupinhas independentes desse camisola, mas ela fazia outro tipo de roupinha também. Na época falava carção, né? De elástico aqui na cintura que chegava a marcar. Mas aí ela chegou a fazer o camisolinha pra gente poder, através daquela coceira que dá o sarampo, e na época foi uma pandemia mesmo, que pegou muita gente, né? Não é que pegou de surpresa, aquilo tinha que vir igual veio mesmo, a pandemia agora. Sempre de década em década isso acontece, né? Mas aí aquilo eu ficava com muita vergonha. Aí de eu ficar com vergonha, eu comecei a observar que toda molecada, mais ou menos do meu padrão, eles estavam também usando o mesmo camisola. Então aqui já passou, virou brincadeira, virou um hobby da molecada e assim por diante. Era isso mesmo, a molecada toda brincava de camisola. Jorginho, e os brinquedos? O que eram os seus brinquedos? Você brincava com o que naquela época? Fala pra nós. São Francisco, naquela época o brinquedo ele era até meio difícil da gente brincar, né? De repente a gente inventava. Eu lembro, a gente pegava aqueles carretelzinhos de linha que a mãe da gente usava, a gente inventava logo um negócio que rodasse, tinha que rodar. Pegava lá uma banana, aquelas mais grossas, fazia uma rodinha, pegava uma lata de sardinha e fazia lá alguma coisinha para cortar o barranco. Era o nosso tipo de brinquedo. Lá, por acaso, acontecia que às vezes os pais, às vezes vendia lá uma galinha ou outra coisa mais, no final de ano, principalmente no Natal, e presenteava a gente com algum presente. Mas o presente era, tinha que inventar lá para brincar. Nem que seja uma cabeça de amo, a gente cortava ela, fazia uma molinha lá e colocava uma caixinha de papelão, e por diante a gente passava ali brincando com a molecada, e era um divertimento muito interessante. Carrinho de boi com boizinho de sabuco, de chuchu, né? Verdade, tudo a gente fazia, que inventava. E passava mais o tempo, não é que passava o tempo, né? E era o que tinha, né? Era o que tinha. Era o que tinha. Não é verdade? Mesmo. Jorginho, e o banho de cuia, o banho no rio? Você já falou aí que você tomou uma surra por causa de banho no rio, que você tomou, e aí, como é que fazia? Tomar banho naquele tempo? São Francisco, tomar banho naquele tempo, às vezes eu até comento lá em casa com a molecada, que o jovem hoje a gente conta essa história para eles, que parece que eles querem acreditar, mas não acreditando. Que hoje, é claro, eles têm o banhozinho quente, eles têm um sabonete bonito. Antes era na bacia, né? É verdade. Aí tem o shampoo bonito, tem o shampoo, tem o secador, se quiser secar o cabelo, e assim por diante.
Mas naquela época era difícil, que de repente tinha uma família mais ou menos de 5, 6, até 8 pessoas, aí esquentava a água lá na lenha, com toda dificuldade de pegar aquela lenha, que era uma época difícil mesmo, era no machado ou nas costas, aí esquentava a água lá para colonizar a lenha, e às vezes também até o tempo, aí juntava lá, um lavava o pé na mesma água, outro lavava a cabeça e assim por diante, né? Pronto, e bora pra frente, né? Tinha aqueles mais velhos que amarravam até a calça assim, pra poder a poeira não subir na calça, pra não precisar tomar banho à noite, né? Que aí lá só lavava o pé, ficava mais Lavava fácil. o pé só. Não é verdade? Jorginho, e o primeiro sapato que você calçou? Você tinha quantos anos? São Francisco, essa história do sapato, eu acredito que a maioria da nossa época assim, vai contar praticamente a mesma história, pode mudar muito pouco. O primeiro sapato que eu usei, quando eu batizei, eu já tinha mais ou menos entre 4 ou 5 anos de idade, mas eu lembro perfeitamente. Aí a minha mãe ganhou um sapato, principalmente na época que eu fui batizar. Eu batizei lá em Pociúnca, né? Na época que pegava o trem, né? Eu ainda cheguei a pegar a época do trem ainda, né? Ah, você lembra do trem, né? E vazava lá embaixo, era o dia do batismo. Aí minha mãe tinha ganhado lá um sapatinho, um sapato não é novo não, de segunda mão. Naquela época lá os caras desses que tinham a situação financeira melhor, aí compravam um sapato pro filho. Aí aquele sapato machucava o filho deles. Aí eles passavam pra frente. Aí eu lembro como fosse hoje, o sapato assim, quase cor de verde, assim, meio cinza, furadinho. Aí eu fui no batizado, lá em Pociúnca, na época. A minha mãe falava comigo assim, e como é que tá o sapato? Tá machucando? Eu falei, não. Mas eu com medo, rapaz, de falar que tava machucando e ela queria tirar o sapato do meu pé no meio dos outros. E tava machucando. Mas tava arrancando. Aí só Francisco, tudo bem, aí fomos lá e tal. Aí como chegamos em casa, já era na parte da tarde. Quando eu puxei o sapato do pé, praticamente saiu a metade do couro do meu pé dentro daquele sapato. Quando a minha mãe viu aquilo tava ferido, tudo em sangue, assim, ó. Por causa do sapato. Aí, pensa Pela bem, madrugada. eu sofri pra não tirar o sapato, de tanta vontade que eu tinha de usar o sapato. E a calça comprida, a primeira que você usou, tinha quanto tempo? Quantos anos você tinha? Ah, São Francisco, eu tenho bastante lembrança, eu até lembro da cor da calça, né? Eu era apaixonado com calça. Eu só vi os ombros da calça, né? Eu fui usar a calça, igual eu falei com o senhor, que saía daqueles calção que a mãe da gente mesmo fazia, aquele elástico machucando a cintura, etc. Aí, apesar de tempo, a minha mãe conseguiu comprar um pano assim, nem sei que pano que é não, sei que era uma cor azulzinha muito bonito. Aí ela mandou fazer uma calça pra mim, a primeira calça que eu usei. Aí, por diante, né, as coisas foi engatilhando um pouquinho e a gente começou, de repente, começou a ganhar uma roupa melhor, né, que naquela época não ganhava, né. Naquele tempo tinha as costureiras na roça. Isso mesmo, tinha as costureiras, aí fazia, aí foi passando. Jorginho, a igreja celebra hoje os santos Roberto, Belarmino, Hildegarda de Bingen e Colomba e Sigmunde. Jorginho, você sabia? Agora estou sabendo, São Francisco. Depois do senhor passar esse recado, né? O senhor vai informando, vamos saber com mais facilidade. Jorginho, seu esporte preferido, fala pra nós. Esporte preferido, São Francisco, eu acredito que, principalmente do mundo masculino, é o futebol. Eu sempre gostei muito de futebol. Você jogou bola quando novo? Eu não jogava bola, eu corria atrás da bola, né? Eu costumo falar, eu não jogava bola, mas eu era apaixonado com bola. Gostava, eu era casado ainda de pouco. Eu daí ia pro campo, cara, né? Se passasse um domingo sem eu jogar bola, vez chegar a visita, quando a gente ia casar de pouco, sempre chega a visita pra visitar a gente, aquilo pra mim me machucava, cara. Ai, meu Deus, ai, meu futebol. Hoje não vai dar. Hoje não tem jeito, rapaz. Eu preferia a chuva vez que é uma visita, né? A chuva vez atrapalhava a visita lá em casa, mas a chuva não atrapalhava jogar bola. E ali por diante foi assim. Mas depois, com o determinado tempo, foi chegando as crianças, a gente tem que pagar mais compromisso. Por isso. Então eu deixei o futebol de lado. Clube do Coração. Posso falar ou vou ofender o senhor, né? Ué, a opinião é sua, o clube que você torce. O Clube Regata Flamengo. Flamengo, eu Mengão. deixei de ser sofredor, né? Eu vejo muitas pessoas que estão sofrendo, eu não quero sofrer não, Pois depois de 55 sofrer. anos sofrendo, não pode de jeito nenhum. Pode, não tem que tem ser jeito, feliz né? agora, não é? Um hobby na vida, uma coisa que você fazia quando você era novo, que você gostava de fazer, caçar, pescar, colecionar, fala pra nós. Existiu isso na sua vida? Eu falei assim, por um bom tempo, eu cheguei a gostar muito de pescar. Portanto, eu tomava mesmo de sair para pescar. O caçar, como você falou, de repente, caçar eu não gostava. Pescar eu gostava. O caçar eu não gostava. Eu fui muito assim com um colega meu, de companhia, né? Que às vezes, vamos com nós lá, mas amanhã eu vou lá com você e tal. Aí, de repente, eu ia até caçar com eles, né? Caçar o tatu, caçar a paca, caçar o ouriço, caçar qualquer coisa. Mas eu cheguei a caçar também, mas não que eu gostava. Eu gostava simplesmente de pescar. Isso aí eu gostava mesmo. Mas hoje não pode mais, o Ibama aí, né? Caçar, Não, pescar. a gente caça sem só. A gente acha aí os mercadinhos que a gente acha aí as carnes. Pescar até que pode, mas caçar tá proibido, né? Jorginho, tristeza na vida, o dia da sua maior tristeza. Fala pra nós.
Aquele dia que você olhou assim e falou, a cerca chegou no brejo. Acabou. São Francisco, é até duro falar não, que a gente não pode esconder atrás de uma cortina, né? Que de repente vem um vento e sopra ela. Mas o dia que eu fiquei mais triste na minha vida, mas Deus me ajudou a recuperar isso, que eu achava que eu não recuperava. Muito criança ainda, e precisando de parede para encostar. Mas o dia mais triste da minha vida foi o dia que eu perdi meu pai e a minha mãe, tudo de uma só vez. Eu não vou explicar o resto, porque eu acredito que toda a comunidade sabe o porquê. E foi muito doloroso. Alegria, aquele dia da sua maior alegria, aquele dia que você olhou assim e falou, deu tudo certo, estou realizado. Por cima da cocada preta, o dono da carne seca salgada do Rio Grande. Fala pra nós. São Francisco, teve pessoas que às vezes criticam muito o casamento, que apesar do meu decorrer da vida, eu tive uma vida muito sofrida, não vou falar tão corrida, mas dolorida. Às vezes é melhor ser corrida do que dolorida, mas a minha foi mais dolorida do que a corrida, entendeu? Mas o dia mais feliz, que eu achava que eu não poderia ter um dia, uma família. O dia que eu achei a minha esposa, ela optou de assumir um compromisso comigo e nós criar uma família, e é onde nós estamos juntos até hoje, praticamente há 34 anos. Foi o mais dia da minha vida. Dia mais feliz, e graças a Deus por isso. Parabéns pela sua felicidade, pela sua união com a sua esposa. Jorginho, e a colheita, já terminou? Foi um ano bom de carga ou não? Fala pra nós. São Francisco, a gente tem aquele negócio assim de repente a gente não ter aquele costume de às vezes ficar satisfeito cada vez que o pouco. Eu penso o contrário. Eu sempre fico satisfeito com o pouquinho que eu tenho. Mas o café esse ano foi uma colheita razoável, né? Eu acredito que no próximo ano a gente, mas o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor. Mas de repente, esse ano é melhor, porque esse ano nós estamos vivos. Eu não sei ano que vem se eu vou estar vivo através de colheita de café ou não. Então eu agradeço por essa colheita agora que deu esse ano. Um pouquinho que deu, dá para ir nós aí, tomando um cafezinho na parte da manhã. Não é verdade? Você já comprou os insumos para este ano? Os adubos, calcários, essas coisas? Não, São Francisco, eu tive umas propostas aí, mas quando a gente vive muito de proposta muitas pessoas vivem, né? Mas eu ainda não tive oportunidade. Eu tive oportunidade de alguém me oferecer, mas eu ainda vou aguentar um pouquinho ainda, que eu ainda tenho um caracinho de café para poder negociar. Aí de repente nós volta a conversar com os vendedores do adubo e comprar os insumos um pouquinho mais barato, não é verdade? É verdade. Jorge, na sua vida você fez alguma coisa que se arrependeu de fazer ou não fazer? Fala pra nós. Então, São Francisco, eu acredito que não. O arrependimento é uma coisa muito profunda, né? Tem coisas que a gente às vezes poderia ter evitado, não é? Arrepender é diferente de ser evitado. Não, eu acredito que não. Jorge, aconteceu alguma coisa na sua vida mais que te deixou marcas, ficou marcado para sempre? Fala para nós. Não, São Francisco, igual o senhor falou sobre a primeira entrevista aí, né? Tirando entre pai e mãe. Isso aí não, eu falo muito com a minha esposa, que eu sou aquele tipo de pessoa que não tem rancor, eu não guardo, assim, digamos, raiva. E as coisas a gente viver um dia de cada vez, né? E assim por diante, não é verdade? Muito bem. E o namoro, o casamento, como foi que você chegou perto da Cida? Fala pra nós. São Francisco, pra mim foi uma história muito interessante que, apesar da gente ser do mesmo do campo, mexer com roça, eu já tinha visto ela assim de longe, veio dando uma olhada, né? Aquela piscadinha, né? Aquela piscadinha lá de vez em quando. Mas quando eu cheguei a conhecer ela mesmo, eu conheci, igual eu acabei de falar com o senhor, ali na fazenda do Marcinho de Castro, na Roja Alegre. Conheci ela na lavoura de café, a família dela, apanhando café. E ali por dentro a gente sentava para almoçar, tomar um café, e a gente ia conversando, falando alguma coisa. Aí eu passei a conhecer ela. E viemos nós dois casar depois. E aí, abri a barba do sogro e pedi a mão da menina. Houve um porta-voz ou você mesmo resolveu a parada? São Francisco, velho lá, a gente fala velho, mas de dizer, né, com todo respeito. Não tinha, assim, aquela cisma de chegar perto de alguém e pedir permissão. Você mesmo resolveu? Não é que eu só mesmo resolvi, eu resolveria. Mas só que a minha sogra, ela parece que ela tinha bastante interesse na gente casar e etc. Ali, a velha mesmo já foi e falou com o velho. Aí, nela maciar pro velho, a Cida, que é minha esposa hoje, chegou perto e falou comigo, que eu já tava, a velha já tinha mastigado com o bigodão lá. Aí, tudo bem. Aí eu cheguei perto do velho e pronto, nem olhando pro bar da pestana assim, onde que foi concedido. A velha deu uma intermediada, né? Corretou o assunto, deu certo, né? Ajudou. As mães são assim, né, São Francisco? E a resposta, demorou sair ou não? Foi rápido? São Francisco, agora o velho concordou de imediato? Vou voltar mais um pouquinho que a história minha e da Cida, eu vou só acrescentar mais um pouquinho aqui. Que aí nós namoramos um tempinho, não sei que vacilo que eu dei, aí vem do arrependimento que foi que sou, mas de repente eu arrependi sim, a gente tem que pensar que de repente a gente arrepende de alguma coisa da vida. Só da gente conversar a gente lembra que arrependeu.
Aí eu namorei com a Cida mais ou menos há uns 7 a 8 meses. Aí do nada eu terminei com ela. Uma menina boa demais. O que você viu? Caramba. Bambiou nas pernas? Aí, seu Francisco, o que aconteceu? Aí conversando com um colega meu depois, aí ele falou comigo assim, e aí, terminou com a menina? Rapaz, eu terminei, mas e aí, foi fácil? Como é que foi? Eu falei, não, rapaz, você acredita que não foi fácil? Que eu fiquei com a dó dela danada. Aí o cara falou comigo, rapaz, você acredita que dó ela costuma virar em paixão? São Francisco, parece que o cara, rapaz, me deu uma facada na gacunda. Falou, não. Profetizou. Você vai voltar pra ela. Aí passou mais ou menos 8 ou 10 dias, cara, que parece que foi apertando no peito. Aí eu tive que voltar. Olha bem, foi difícil pra chegar a primeira vez, né? Aí, caramba, será que ela vai me aceitar? Aí eu tive que voltar na sogra de novo. Falei, dona Sebastiana, gastamos Sebastiana. Você acredita que eu arrependi? Eu voltei pra Cida de novo, será que ela me aceita? Aí eu tenho que conversar com ela. Aí já foi passando mais um dia, mais 2 e tal, esperando a resposta dela, conversar com a Cida, etc. Aí tinha que chegar no velho de novo, hein? Vai escutando, que confusão, hein? Rapaz, parece que foi mais fácil ainda do que a primeira vez. Aí ela me aceitou. Que bom. Aí demorou menos 8 meses depois, nós viemos casar. Resolveu tudo. E estamos juntos até hoje, estamos aí. Isso aí, tá do tamanho que tá, graças a Deus, né? Jorginho, falamos tudo ou ficou alguma coisa esquecida que você gostaria de falar que eu não perguntei? Se ficou, pode falar. Abre o bico. São Francisco, eu vou até acrescentar mais um pouquinho o programa, mas é uma coisinha também que eu achei muito interessante quando eu era pequeno, e hoje eu comento com muitas pessoas sobre dormir debaixo do pé de café, né? Até um dia minha mãe encontrou debaixo do pé de café, né? Sua mãe te levava pra roça quando você era pequenininho pra dormir, pra trabalhar? Aí quando foi à tarde, aí minha mãe foi me procurar pra poder me levar pra casa, pra poder tomar banho, né? Tomar banho não, que era pra falar lavar, né? Mas foi uma dificuldade para poder ela me encontrar. Aí já na boquinha da noite, ela conseguiu me encontrar debaixo de um pé de café. Dormindo tranquilão. Você acredita que ela me encontrou? Quais que eu ainda apanhei ainda porque eu tava dormindo debaixo do pé de café? Pensa bem, São Francisco, tem lógica. Ela não sabia, você que foi caçar a cama por sua conta, né? Achou aquele pé de café bem arrumadinho, jeitosinho, aquele ninhão bonito, né? É aqui mesmo que eu vou, né? Jorginho, está chegando o fim do nosso programa. Fiquei muito satisfeito e muito alegre de você ter vindo até aqui para contar um pouco da sua vida, nesse programa de rádio que nós apresentamos aqui aos domingos. Você que jamais pensou que um dia fosse contar um pouco da sua vida nesse programa, não é verdade? É isso mesmo, São Francisco, é com muita honra, né, que eu até agradeço o senhor por me dar essa oportunidade, né, de vir até aqui, né, que tem pessoa que às vezes tem até uma história até mais longa do que a minha, mas não tem aquela vontade de expressar, de comunicar, né? Eu sou desse jeito, eu falo pouco, mas eu gosto de contar um pouquinho da minha vida. Não é que a gente conta tudo que não tem tempo. E o microfone da 98.9 é todo seu para seus agradecimentos e a sua despedida. Agradecer principalmente aqui a Rádio Café, né, que proporcionou essa hora para nós aqui, né? Principalmente para o senhor, né, que abriu as portas, né? E agradecer a todo o povo que já está sabendo, que eu virinho aqui, que me deu maior força, né? Aquele abraço para todo mundo. E vamos embora, agradecendo a Deus por mais este encontro maravilhoso com vocês e a audiência do programa. E até domingo que vem, neste mesmo horário, com mais uma edição do programa É Pra Matar a Saudade, se o patrão velho lá em cima permitir. Um bom dia, um bom domingo e um feliz final de semana para todos nós. Cicobi Crédito Sudeste apresentou É Pra Matar a Saudade com Francisco Heitor.